Oi, tudo bom? Vamos dar início agora à nossa segunda aula. Eu espero que depois da primeira aula que foi ministrada por Leonardo e Guilherme, vocês já entendam algumas definições e a legislação vigente quanto a resíduos de serviço de saúde. E por que resíduos de serviço de saúde são considerados esse material, vamos dizer, essa classe especial de resíduos? Tanto vários autores, a OMS inclusive, considera resíduos gerados em atividades de atenção à saúde humana ou animal como resíduo, uma categoria especial de resíduos por conta dos já altos riscos associados a esses. Existe um risco de disseminação de doenças maior do que quando você compara com outros tipos de resíduos. Por isso que eles são considerados resíduos especiais. E esses resíduos especiais precisam de um manejo especial que vai minimizar tanto a quantidade de resíduos gerada quanto os riscos associados a estes resíduos. Como falado anteriormente, esses resíduos podem apresentar riscos tanto infectantes, biológicos, químicos, perfurocortantes, radioativos ou até não ter nenhum risco associado. E veja bem, quando se define o que é um resíduo de serviço de saúde, não se coloca o local em si que é um resíduo de serviço de saúde ou não. Todas as definições trazem as atividades desempenhadas. Isso quer dizer que se houver uma atividade de atenção à saúde humana ou animal, aquele resíduo deve sim ser considerado um resíduo de serviço de saúde. E bem, esse estado de pandemia causado pela Covid-19 fez com que a gente, toda a população, passasse a se tratar de uma doença altamente contagiosa em casa, coisa que não existia anteriormente. E recomendou que essas pessoas ficassem em casa, fizessem quarentena em casas, fazendo com que houvesse uma geração de uma tipologia de resíduo de serviço de saúde que antigamente era considerada nula, que é a produção de resíduos com potencial infectante dentro de residências. E o que é o gerenciamento? O gerenciamento são todas as ações que visam minimizar a quantidade de resíduos perigosos gerados, como também minimizar os riscos associados ao manejo desses. Então, você vai tentar minimizar toda essa parte de geração e o que for gerado tem que ser gerenciado da melhor maneira possível, pensando em infraestrutura, mão de obra e toda a capacitação dos profissionais. Lembrando que todo esse planejamento deve ser feito considerando as normativas técnicas, científicas e legais para cada tipo de resíduo. A falta de conhecimento e de infraestrutura, inclusive, faz com que o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde gerados em ambientes domiciliares seja ainda mais dificultado. Por isso, nós vemos a grande importância desse curso, que vai trazer recomendações legais, técnicas e científicas para o manejo de resíduos de serviço de saúde, sempre extrapolando e pensando no ambiente domiciliar. O que a gente pode fazer para gerenciar, minimizar os riscos em ambientes que não têm infraestrutura para ter esse gerenciamento. E a primeira coisa que você precisa saber são quais são as principais etapas do manejo de resíduos de serviço de saúde, que seria a geração, segregação, acondicionamento, a movimentação interna, o armazenamento desse resíduo dentro do local, internamente, e logo para depois ter a coleta, tratamento e disposição final desses resíduos. A segregação é a primeira etapa e ela é muito principal, é muito importante. Por quê? Porque com uma boa segregação, quando você separa os resíduos de acordo com suas características físicas e riscos associados, você consegue ter um fluxo de resíduo mais limpo. E isso significa o quê? Significa que você só vai encaminhar para tratamento aquilo que realmente precisa e que você não vai expor a população, o meio ambiente, aos riscos de um descarte inadequado. Depois de segregados, esses resíduos devem ser acondicionados em lixeiros. E é muito importante que esses lixeiros estejam sempre próximos ao local de geração do resíduo. Por quê? Porque quando se trata de um resíduo perigoso, toda vez que você está fazendo essa movimentação fora do lixeiro, que o lixeiro, querendo ou não, tem uma proteção, oferece uma proteção ao local, toda vez que você faz essa movimentação sem esse lixeiro, existem riscos de acidentes.
Esses lixeiros têm que sempre ser resistentes ao conteúdo e laváveis, porque se você está tratando principalmente de um resíduo infectante, é sempre importante você haver essa lavagem para, novamente, minimizar os riscos de acidente e de disseminação de doença. Eu gosto sempre de trazer, que é uma recomendação, na verdade, é um material da OMS, o sistema de 3 lixeiros, que é o sistema de segregação mais básico que a OMS recomenda, que ela basicamente separa resíduos entre perigosos e não perigosos, considerando que a grande maioria dos resíduos gerados em ambientes de atenção à saúde humana ou animal não são perigosos, realmente não são perigosos. E desses perigosos, considerando que basicamente todos têm um risco infectante associado a estes. Isso quer dizer que medicamento não está muito bem considerado nesse sistema de 3 lixeiros. Ele separa em o resíduo não perigoso, o resíduo infectante, que tem um potencial para disseminação de doença, e os resíduos perfuracortantes. São aqueles resíduos que, além do potencial de disseminação de doença, eles também têm riscos de perfurar ou cortar pessoas. Outra recomendação importante é que sacos com resíduos perigosos nunca devem ser movimentados soltos. Você simplesmente amarrar o saco e sair movimentando. Porque sempre existe o risco de um microfuro, um vazamento. Então, sempre que possível, movimente esses sacos dentro de recipientes rígidos e diminua a movimentação desse conteúdo, desses sacos, a mínima possível. Exatamente, porque toda vez que há uma movimentação, existe um risco de acidente. Como a utilização, a lei manda que haja uma utilização de um espaço especial para armazenar os resíduos perigosos que estão esperando para a coleta. Porém, em termos domiciliares, isso não é muito bem possível. O que a gente recomenda e a própria lei admite que seja feito. Coloque um lixeiro com tampa que vai armazenar esses resíduos que têm esse potencial, esses riscos associados maiores, até o momento que você vai descartá-los. Mas o posicionamento desse lixeiro não deve ser feito ao acaso. Posicione esses lixeiros o mais longe possível do tráfego de pessoas, porque sempre que há tráfego de pessoas, existe o risco de alguém bater nesse lixeiro e despejar o conteúdo vazar. Então coloque esse lixeiro longe do tráfego de pessoas. E identifique, sempre identifique. É muito importante quando se trata de um material que tem riscos à saúde humana da população, você identificar do que se trata aquele conteúdo. Porque já existem muitos estudos que confirmam que quando uma pessoa sabe que aquilo que está na frente dela é algo que pode trazer riscos, as pessoas são muito mais cuidadosas no manejo, são muito mais, não só no manejo, mas tem mais cuidado com aquele conteúdo. Depois de armazenados, esses resíduos devem ser descartados. Em ambientes de saúde, locais que têm um CNPJ de saúde, esses locais precisam contratar uma coleta especializada. Uma coleta que é um carro exclusivo, com motoristas treinados, e eles vão coletar as diferentes tipologias nesses locais e encaminhar essas diferentes tipologias para tratamento. No ambiente domiciliar é um pouco diferente, né? A gente não tem como ter uma coleta especializada para cada residência e pessoa, mas ainda assim eu vou trazer para vocês aqui quais são os tipos de tratamento para os resíduos perigosos mais utilizados aqui no Brasil. Eu vou dividir os resíduos perigosos em resíduos que oferecem riscos infectantes e resíduos que oferecem riscos químicos. Por quê? Porque o tratamento utilizado para cada tipo desses resíduos vai depender do risco associado. Para os resíduos com risco infectante ou perfurocortante, geralmente eles são tratados de maneira semelhante, principalmente no ambiente domiciliar, que muito provavelmente o resíduo perfurocortante ele não vai vir com risco químico associado. Esses resíduos podem ser encaminhados para incineração, ou para desinfecção por autoclave, ou para desinfecção por micro-ondas, ou ainda eles podem ser encaminhados para aterros sanitários especiais para resíduos de serviço de saúde infectantes. Não são tão comuns esses aterros, mas existem aqui no Brasil. Já os resíduos químicos, que
Muitas vezes são medicamentos, os resíduos de serviços de saúde químicos gerados em ambientes domiciliares, geralmente são os medicamentos, eles podem ser incinerados, eles podem ser coprocessados ou também podem ser encaminhados para aterros especiais para resíduos perigosos. São diferentes dos aterros que eu falei para resíduos de serviço de saúde infectante, mas ainda assim são aterros sanitários projetados pensando em agrupar esses resíduos que têm riscos químicos associados. E agora, falei sobre tudo isso para vocês. Nossa colega Thalícia vai falar com vocês sobre as recomendações sobre o que você deve fazer em seu ambiente domiciliar para você gerenciar seus resíduos de serviço de saúde domiciliares de maneira a minimizar os riscos a você, à população e ao meio ambiente. Agora nós vamos aprender a identificar, acondicionar, movimentar e armazenar e, por fim, descartar os nossos resíduos de saúde domiciliares. Primeiramente, vamos falar sobre os resíduos infectantes, que são máscaras, luvas ou qualquer outro material que tenha tido contato com a pessoa que contraiu doenças contagiosas. É importante que a gente considere que qualquer material que tenha tido contato com esta pessoa está provavelmente contaminado e, portanto, é um resíduo infectante. Para acondicionar resíduos infectantes, é recomendável que você mantenha sempre uma lixeira próxima à pessoa doente que está na sua casa. Dessa forma, você pode agrupar os resíduos infectantes de uma maneira mais rápida e eficiente. É importante também evitar movimentar esses resíduos fora de um recipiente rígido. Dessa forma, você minimiza o risco de acidentes que podem contaminar outras áreas da sua casa, como, por exemplo, você está movimentando seus resíduos e, de repente, o saco rasga. Além disso, o ideal é que o saco com os resíduos infectantes seja condicionado dentro de um saco secundário e que este seja identificado como um saco com conteúdo possivelmente infectante. Então chegamos ao descarte. E em um mundo perfeito, qualquer resíduo com potencial infectante seria previamente esterilizado ou desinfectado. Porém, quando a gente pensa que toda residência gera esses resíduos, torna-se um conceito inviável. Mas, para o nosso alívio, a OMS, Organização Mundial de Saúde, defende que estes resíduos podem ser encaminhados à coleta do seu município, desde que seja garantido que nenhuma outra pessoa terá contato com o resíduo. O segundo tipo de resíduo de saúde domiciliar são os resíduos químicos, que conferem aos medicamentos vencidos ou em desuso. Você deve acondicionar este resíduo em sacos junto com a embalagem primária, ou seja, qualquer embalagem que tenha tido contato com o fármaco, como por exemplo, cartelas, bisnagas, sachês, frascos de vidro, ampolas, seringas, ou seja, qualquer outro material mesmo que teve contato com o medicamento. Armazene estes resíduos em locais de difícil acesso para minimizar o risco de acidentes com crianças e animais. E por fim, não descarte estes resíduos no lixo comum, nem na pia ou no vaso sanitário. Em vez disso, encaminhe os resíduos para postos de saúde ou farmácias que recebam. Por fim, temos os resíduos pérfuro-cortantes, que nada mais são do que agulhas para injeções ou aparelhos de leitura de insulina. Para acondicionar esses resíduos, você deve colocá-los dentro de um recipiente fechado e rígido, como por exemplo, uma garrafa PET. E assim como os resíduos químicos, você deve armazenar os resíduos pérfuro-cortantes em locais de difícil acesso para evitar acidentes com crianças e animais, e deve encaminhá-los também a postos de saúde ou farmácias.